Mas voltando aqui à pauta, eu vi que a gente pulou o Stalin, então vou citar rapidamente ele, tá bom? Grande Stalin, não O poderia Stalin, as deixar. táticas dele era o controle e a verdade, né? Então ele reescreveu a história, né? Ele Primeiro fez isso. Photoshop da história. É sensacional essa parte. Eu fiquei fiquei muito chocada, chocada eu também também. com a foto. Eu já Eles sabia que ele colocando fazia fletinho isso. Testamento grande. do Lenin, né? Tá se aproximando dele. Não, mas ali, eu botando sabia que ele era fazia herdeiro. essas alterações, mas eu não sabia dele ficar maior, de alongar o braço. Eu falei, cara, esse cara era muito genial. Mas o ponto mais genial que ele coloca aqui no final, né? Ele coloca, reescreva a história, censure tudo, seduza forasteiros, e eles fizeram isso com muitos intelectuais que defenderam o Pra socialismo, variar, né? né? Que visitavam a União Soviética e falavam, não, tá dando certo. Até hoje tem gente que se pergunta se o que aconteceu na Ucrânia, a fome lá, é real ou não. Tem gente que fala que é só propaganda do Ocidente. Rapidamente falando que é o sobre Holodomor. isso, eu fico muito pé da vida. Eu queria falar a palavra inteira, mas eu não vou falar. Porque é um absurdo que um negócio que aconteceu, que tem todos os documentos. Eu fui no Museu de Holodomor em Kiev, na Ucrânia, e é muito chocante. Eu até esqueci de trazer, eu ia trazer os materiais para vocês olharem. E, de novo, o pessoal marxista, socialista, que fala, não, isso é uma teoria, isso nunca aconteceu, isso faz parte da teoria marxista própria, que é de reescrever a história. O Marx falava isso, isso é um mandamento, entre aspas, do Marx, que para você fazer revolução, você precisa reescrever a história. E os caras negando o Holodomor, e daí tem a história que ele conta na série, de um jornalista que foi, primeiro, fazer uma viagem com Stalin, que é um jornalista, acho que do New York Times. Walter Duranty. E que ele inicialmente falou que era tudo muito bom, que essa fome era mentirosa, só que na volta não tinha como, ele viu pessoas passando fome, mas ele optou por continuar dizendo que estava tudo bem. E ganhou um prêmio Pulitzer, que é um Pois prêmio é, de aí as jornalismo. pessoas vivem falando, não, mas fulano ganhou prêmio, mas fulano tem PhD, mas fulano é intelectual. Cuidado com isso também, porque fica aquela coisa da falácia da autoridade. Prêmio por prêmio, Fidel Castro ganhou o prêmio Lenin da Paz. O Stalin, ele fala dessa parte desse repórter, Walter Duranty, que ganhou um prêmio, né? E escolheu não falar sobre a fome na Ucrânia. Ele acobertou essa história. Fala também sobre uma tática de destruir Deus, para tomar o lugar, né? Então, se você não tem mais uma religião que vai te suportar, a religião vira o Estado. E tem todos os elementos, né? Você cria o seu próprio Messias. Né? É o Lenin, é o Aquelas Stalin. figuras gigantes, né? Exatamente. Com a mão pra frente e tal. Ou histórias também como a que já citada do Pavlik Morozov, então eles usam isso. Tem a tática também de corromper a ciência e eliminar a confiança. Se nenhuma das partes numa economia confia em si mesmas, tem que ter um intermediário para estabelecer as relações. Se ninguém mais confia em si, o Estado vai ser o intermediário. E sobre o corromper a ciência foi o exemplo que você deu, que eles tinham um biólogo, ou era um botânico, não lembro, mas ele começou a usar teorias marxistas na seleção de sementes. Na hora que ele falou isso, teoria marxista na ciência, eu já soltei tipo um... a matemática que não pariu. pode ser feminina, Mas é isso, masculina, lembra? matemática é racista, é exatamente isso. O cara colocou grãos, e o cara que era o professor que tava contando a história, ele tava muito indignado. Ele falava, cara, isso era um completo absurdo. Mas ele foi colocado como ministro, né, das ciências e não sei o quê, e começou a fazer essas teorias malucas que ele ia terminar com a fome na União Soviética. É muito maluco isso. Não, e sobre o Stalin, de toda a lista aqui, tirando a família Kim, ele foi o mais bem sucedido. Porque ele morreu no poder, e até hoje, algumas pessoas veem a figura do Stalin como algo positivo. Ah, só um outro adendo rapidamente sobre essa história. Tem muita gente de esquerda que fala que Stalin corrompeu o marxismo-leninismo, mas é mentira. Ele só elevou aquilo que já tinha começado. Então, o Lenin, você pega a biografia dele, ele já era super... E aí eles falam até nessa série que o Lenin estava preocupado com que um Stalin iria se tornar... Até parece que o Lenin era preocupado, né, com os direitos humanos das pessoas. Ele estava preocupado com como que ele iria continuar aquele legado. Mas não é que ele estava preocupado que ele era muito violento ou que ele usava de técnicas ruins, né, nesse sentido. Então tem muito isso também, as pessoas elevarem o Lenin, que poderia estar dentro dessa lista dos tiranos tranquilamente. Purista, né? Não, ele mas ele era, depois foi corrompido. Mentira também. Mas sobre o Stalin, ele era um cara extremamente inteligente no seguinte sentido, de que o Lenin tinha uma visão muito mais internacional, né? Ele transformou em algo mais regionalista, mas ele também mudou certos nomes. Porque ele viu que esse negócio de comunismo era um nome que assustava muito. Então o pessoal começou a mudar, não é Partido Comunista agora, né? Tem Tipo até aquele memezinho, né? Aqui do Brasil que mudou pra verde e amarelo. Não, exatamente. Ele viu lá, sabe aquele meme que é assim, vamos colocar vou fundar um partido comunista. Aí o pessoal fica com cara de bravo.
vai ser o Partido dos Trabalhadores, aí a cara tá normal. Então ele começou a ver, ó, vamos trocar termos como comunismo, não é mais comunismo. É socialismo, ou melhor ainda, social-democracia. Porque aí ninguém chia, entendeu? Então agora vamos colocar esses termos. Ele alterou a parte de propaganda. Bom, voltando à família Kim, acho que foi um episódio muito bom também. E a parte que eu mais gostei é como eles conseguem ter o seu próprio mito fundador. E é incrível, né, a história que eles contam. E acho mais incrível ainda se as pessoas de fato acreditarem naquilo. E quando a gente olha a morte Pessoal chorando. de alguém da família Kim, Você eu fala, eles acho acreditam. que eles de fato acreditam. E o mito é todo falsificado. Se eles não conhecem nada além daquilo, gente, é tudo Não, maquiado. mas eles alopram coisas do tipo, ele não vai ao banheiro, ele é uma pessoa tão santificada que o corpo dele não Ele espelha inventou o hambúrguer, é resto. sensacional. Eles acham que ele é santo O próprio mesmo, nascimento que ele dele. é Deus, sei lá. Eu vou falar sobre o Kim Jong-il, que é o pai do Kim Jong-un, ou seja, é o do meio, né? Que É o foi esse segundo ministro, gordinho. é o segundo. Ele foi esse ministro da propaganda do pai dele, muito eficiente, tanto que ele não era o herdeiro original e acabou assumindo depois que o pai morreu. E teve uma hora que ele viu que ele tinha construído o mito do pai dele muito bem. E se você pega, na história, há muita importância dos mitos fundadores. Você pega Roma, por exemplo, né? Tinha a história do Rômulo e Remo, quando Roma cresceu muito, eles quiseram mudar o mito fundador. Aí veio a Eneida do Virgílio, que falava que os romanos eram descendentes dos troianos. Então tinha lá a história do Enéas, né? Um dos poucos sobreviventes da Guerra de Troia, que chegou até a Península Itálica. Ele era filho de Afrodite, era um semideus, e ele que teria dado origem a uma Roma no final das contas. E lá na Coreia do Norte ele falou, se meu pai já tem o mito dele, agora eu preciso do meu. E no mito do Kim Jong-il, fala que durante a Segunda Guerra, quando o pai dele estava combatendo ali na Coreia, próximo a um monte que originalmente seria o local de onde veio Chama os coreanos. Patkwe, alguma coisa assim. Paktu, alguma coisa Pacto, assim. é. Que foi onde veio um rei mítico da Coreia. Então eles estavam lá, ele teria nascido nesse monte, só que ele nasceu na Rússia. Só que como que o cara que vai governar a Coreia não nasceu na Coreia, né? Aí falam que durante o nascimento dele tava chovendo, aí veio, acho que era uma andorinha. Exatamente, veio uma andorinha no céu chuvoso. Eu nunca vi pássaro voando na chuva. Mas ela veio no céu chuvoso. Aí Especial, nessa assim. hora o céu se abriu e surgiram, não um, mas 2 arco-íris no céu, É uma história assim anunciando muito o nascimento absurda deles. E no os soldados geral, né? começaram a cantar, um negócio meio bizarro. Só que depois que ele nasceu, não parou por aí, né? Ele era tão sobre-humano que ele teria aprendido a andar com 3 semanas, a Que é falar um com 8. bebezinho com óculos, que é sensacional essa hora. Que Ele o era capaz de bebezinho- controlar o Gente, tempo também. Teria escrito 1.500 livros. 1.500 livros. Se ele escrever um livro por semana, demoraria, eu fiz a conta aqui, mais de 28 anos pra escrever todos esses livros. Esses Mas ele livros, era um cara, ele era fudido. de fato, Até eu. era uma pessoa feita de um barro mais. Não é que nem a gente, né? Esse pessoal chucro. Mas a melhor parte é isso. A única de coisa que ruim ele é não que ele ia não no enxergava banheiro. bem, né? Porque ele usava óculos, era o único defeito Mas dele. também não produzia excrementos. E como... essa frase eu achei genial. E como um presente final à humanidade, ele ainda inventou o hambúrguer. Nessa hora eu falei, Falei, aí, isso é agora presidente, sim. né? Isso aqui é presidente. Exatamente. Isso aqui é presidente. As pessoas, são várias gerações de pessoas acreditando nesse mito, que ele é o salvador e tal. As pessoas que, por algum momento, questionam aquilo, elas têm que ficar quietas, né? E até acho que uma das coisas que aparece bastante na série, não só no capítulo da Coreia do Norte, é que eles criam uma rede de pessoas mesmo leais, não só de pessoas do governo. Então, qualquer um Se tem pode uma ser um informante. traição, eles Você informam. vai falar com alguém, isso aconteceu em Cuba, isso aconteceu na União Soviética, só que na Coreia do Norte eles conseguiram fazer isso num grau absurdo. E os poucos dissidentes que vêm, as pessoas sabem que tem horrores lá. A gente tem um partido no Brasil, que é o Partido Comunista, que soltou nota de apoio à Coreia do Norte. E a pessoa que faz parte desse partido foi candidata à vice-presidência do Brasil e ficou, né, com uma votação bem expressiva. Então é perigoso, tá? A gente fala, nossa, que distante que tá isso. Não tá perto. E essa rede de informantes. Então eu acho que isso também tem uma conexão, esse negócio da máscara agora. Quem que faz festa, máscara, etc. As pessoas Total. começaram a se denunciar e falar que as pessoas estão indo contra a liberdade e não sei o que lá. Então, assim, de uma outra forma, isso é reinventado, de outras formas, de outro jeito.